Nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas e sem complicação como utilizar a função procv e a função proch no Excel. Vamos lá! As funções procv e proch são utilizadas para fazer pesquisa no Excel. A diferença entre as duas é que a procv a gente utiliza para trazer retorno em uma pesquisa de uma coluna. Aqui eu tenho um exemplo, uma lista de times. E se você observar, eu tenho duas colunas, colunas A e coluna B. Então a ideia da procv é realizar uma consulta no Excel, por exemplo, o número 10. E o Excel vai retornar o valor de uma coluna, exatamente. Então essa coluna aqui poderia ser essa coluna, a coluna B, a coluna C, a coluna D, E. Então a procv sempre vai retornar um valor de uma coluna quando encontrado o resultado. Já a proch é utilizado para retornar uma linha, ele retorna o valor da linha. Então, por exemplo, se eu pesquisar o número 1, vai retornar a célula da linha que eu defini. A linha pode ser essa linha, pode ser essa, pode ser na sequência. Então eu já criei aqui os dois exemplos para mostrar para vocês na prática, para ficar bem fácil aqui e você entender e não errar nunca mais aí a utilização do procv e proch. Então vamos lá. A ideia aqui é o seguinte, eu vou clicar na célula C2, que é essa célula aqui, e eu vou aplicar a função procv, porque eu vou digitar um código e vai me retornar uma coluna. É a célula, mas sempre vai retornar, galera, esse valor aqui, então eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou digitar o número 2. Aqui no C2 vai retornar Flamengo. Se eu digitar 3, vai retornar Atlético Paranaense. Ok? Então a fórmula é o seguinte, a sintaxe da procv. Então, procv, você abre parênteses. E aqui é o seguinte, o valor procurado. Qual que é o valor procurado? Nesse caso aqui é o 3, ou seja, a célula B2, que é essa célula aqui. Então o valor que eu irei inserir será nessa célula. Essa célula que eu estou digitando a fórmula é onde vai exibir o retorno. Vou colocar aqui, B2. Matriz tabela. Matriz tabela é onde será realizada a pesquisa. Eu posso selecionar aqui, mantive o mouse pressionado e arrastei aqui para a direita e para baixo. Então essa é a matriz, do A5 até B24. Aí observa que a minha matriz poderia ser toda a minha planilha. O meu exemplo aqui eu tenho apenas duas colunas e tenho uma lista pequena de valores. Então eu digitei aqui a matriz de tabela, ponto e vírgula. E agora aqui que é o mais importante, é o índice da coluna. Muita gente tem dúvida e aqui que é importante você observar. Então é o seguinte, eu vou realizar uma pesquisa aqui, certo? Então imagina que eu vou encontrar o valor procurado na coluna A. Eu quero exibir o retorno da coluna B. Então a coluna A seria o número 1, a coluna B o número 2. Então pensa nessa sequência aqui, olhando para cima aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então eu quero retornar do 2, o B. A é 1 e o B é 2. Eu vou localizar o valor aqui, mas ele vai me retornar o próximo, nesse caso aqui, tá? Então lembra da sequência, O A é 1, B2, C3, 4, 5, ponto e vírgula, e eu vou selecionar aqui verdadeiro ou falso. Eu vou selecionar falso para ter uma correspondência exata, porque a pesquisa numérica normalmente a gente utiliza o retorno exato. Olha só o Atlético Paranaense. Digitar 10 vai retornar a Fortaleza. Eu digitar 6 vai retornar o Corinthians e qualquer pesquisa dentro desse intervalo. Então aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou voltar aqui na fórmula para mostrar para vocês. Eu vou colocar o número 1, só para ilustrar. O número 1 é o A. Então o que ele vai retornar? Vai retornar ele mesmo. Então olha só. Digitei 6, vai retornar 6. Se eu digitar o número 5, vai retornar 5, porque ele está na própria sequência aqui de colunas. Então lembra que o procv ele vai retornar sempre uma coluna. Então por isso que a gente está utilizando aqui a coluna aqui como referência, o índice de coluna 2. Tá? Se eu utilizar, por exemplo, aqui a coluna o número 3, vai exibir um erro, por quê? Porque na minha sequência aqui na matriz, eu tenho só A e B, ou seja, eu só posso retornar o número 1, ou B, o número 2. O 3 não vai funcionar aqui porque a referência não existe, eu não estou definindo aqui, então por isso é o 2. Eu estou insistindo muito
nesse ponto aqui, porque a maioria das pessoas tem erro. Poxa, por que o número 1, o 2? Por que o índice? Porque PROC-V eu localizo, faço pesquisa na coluna. Então eu pesquisei na coluna A, retornei à coluna B. Agora, o PROC-H, a função é praticamente idêntica. A diferença é que vai retornar linhas. Eu vou digitar aqui igual PROC-H, valor procurado. Vai ser esse daqui, o B2, nada vai mudar. A matriz agora ela ficou para a direita, né? Ficou agora na horizontal. Então eu vou selecionar toda essa matriz aqui, ó. Selecionei a matriz, ponto e vírgula. O índice, aqui também o índice é o 2, porque eu vou localizar aqui no 4 e vai retornar o 5, por isso que é o 2. E em seguida também vou digitar falso aqui. Então vou colocar um número, olha só, 2 Flamengo, 3 Atlético Paranaense, 5. Então aqui, pessoal, é a mesma forma que você utilizou para o PROC-V, também utiliza o PROC-H. A diferença é que a gente vai retornar sempre a próxima linha. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar a matriz um pouco maior. Vou selecionar até aqui, ó. E em seguida colocar o número 3, que é para você nunca errar. Então é o seguinte, ó, se eu digitar aqui o número 1, o que vai acontecer? É o Santos, não mais o Fluminense. Por quê? O Fluminense seria a linha 2 e não a linha 3. Aqui na fórmula está o número 3. Digitar o 2 é o Fluminense. Se eu digitar o 1, vai retornar ele próprio. Então, 1, 2 e o 3. Então vou voltar aqui para o 2 para trazer a informação aqui do Fluminense, digitar 4, 5. Então essa é a forma de utilizar o PROC-V e o PROC-H. Espero que você realmente passe a entender de uma vez por todas aí como utilizar. E comenta aí se você conseguiu realizar as pesquisas, deixando um comentário aí.